Olá! Opa! Olá a todos, boa noite. Nossa, sumi aqui do Instagram hoje, dos stories, vocês procuraram. Tinha só stories da Isabela hoje aqui, né? Ela ocupou o meu Instagram, os meus stories. E vamos lá para mais uma live, mais um conteúdo que eu tenho visto cada vez mais, cada dia que passa dessa quarentena. Tenho visto casais, principalmente casais, reclamando bastante, porque ninguém nunca imaginou ficar tanto tempo junto, tanto tempo convivendo de uma maneira muito mais intensa do que antes, né? Então, ninguém melhor do que a Blenda, que é uma psicóloga, mãe da Mica Rocha, minha amiga que eu adoro, para falar sobre esse relacionamento. Eu admiro muito ela como psicóloga, como mulher, como esposa, como mãe e avó que ela é. Então quero muito saber do que ela tem de dicas pra gente, de abordar esse assunto para que a gente saiba cada vez mais como manter a paz nesse momento de quarentena. Cadê ela? Tá aqui já. TV, sim, não se preocupem. Oi, boa Oi, noite. Carol, boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Obrigada por essa honra, esse Imagina, a privilégio honra é de tê-la minha de estar aqui aqui. com você. Muito Que obrigada pelo delícia. convite e obrigada às pessoas que estão aí, tomando um tempinho delas para assistir a gente aqui. Com Muito certeza. obrigada. Eu que agradeço. Eu estava contando aqui, né, um pouquinho antes de te chamar, que esse momento de quarentena não tem como. A gente quer até parar de falar, né, disso, mas tá difícil ainda, não Tá, tem como. Né, muitas pessoas estão saindo para trabalhar, outras estão ficando realmente no máximo isolamento possível. Tem pessoas que, sim, como eu e você, estão 70 dias em casa, então é um período de muito estresse, né, Blenda, para todos nós. sim. E eu acho que uma das coisas que mais tem aumentado, inclusive de pessoas que eu conheço, pessoas próximas a mim, eu até fiz um post umas semanas atrás sobre divórcio, porque Uhum. virou um estupim, né? Então a pessoa já estava com aquele eu tô cansada disso, tô cansada daquilo, fulano, enfim, os dois cansados, e aí agora Sim, veio a quarentena e aí aquele, tudo que tava ruim pareceu pior, né? E eu até fiz um apelo pedindo para que as pessoas aguardassem, porque acho que é um momento complicado e delicado demais para a gente tomar alguma decisão tão importante dessa, né? completamente, Então, sim. e muitas coisas tem como a gente rever, e eu queria muito conversar com você sobre isso. Quais são Claro, as dicas de quem tem quantos anos de casamento, Blenda? 40 anos de casada. Olha, não é só como psicóloga, mas é como uma mulher muito sábia, podemos dizer, né? Criou Vamos três ver, né? filhas lindas, super Obrigada, independentes, super profissionais, super mães, obrigada. e tem muito a nos ensinar, com certeza. Bom, Como você tomara que eu acha possa que... ser útil aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Como esse isolamento tem piorado, o que você tem visto, né, dentro de casais que você atende também, e como que a Uhum. gente pode lidar com esse momento? Então, olha, Carol, casamento em qualquer situação é sempre desafiador, né? Em qualquer situação, com pandemia, sem pandemia, casamento é um desafio todos os dias, porque não é fácil a gente viver junto com alguém, com tantas. Todo mundo tem suas diferenças, tem seus impasses, enfim. É claro que esse isolamento que nós estamos vivendo, esse isolamento físico, e que é compulsório, não é por opção, né? Não é que a gente está tirando um sabático aí em casa, a gente é obrigado a ficar em casa, e as famílias, né, estão todas juntas. Claro, alguns casais com filhos, outros não, enfim, mas as pessoas estão tendo que fazer uma imersão de convivência. É 24 horas, continuamente, em todos os momentos. E muitas vezes não tem como interromper essa convivência. Não dá para sair, não dá para dar uma volta, dependendo de onde você está, como você está, não dá para fazer isso.
Uhum. Então, é um desafio, é como se fosse um desafio duplo, né? Além de você ter os desafios do dia a dia de um casamento, agora você tem um casamento dentro de uma situação que foi uma situação que veio de repente. Nenhum de nós estava preparado para isso. Tem uma pesquisa, eu queria falar um pouquinho disso antes, tem uma pesquisa que mostra que 45% dos casais, depois de 15 anos de casados, se separam, né? Tá. E um em cada 4 casais relatam que tem um bom casamento. Então vejam que não A é uma coisa maioria. assim, não é a maioria, né? Casar Certo, não é uma coisa muito simples. certo. Então, alguns problemas que têm ocorrido nesse período de isolamento, na verdade, não são problemas que nunca existiram, não são problemas inéditos, né? Há casais que já vinham numa crise, até estavam prontos a se separarem, tiveram que voltar atrás, dividir o Certo, espaço, e esse é um desafio grande, porque eles já vinham, não é, com questões a certo. serem resolvidas. Outros casais não estavam se separando, mas tinha isso, as questões de convivência, na hora que ficam juntos todos os dias, se deparam aí com desafios grandes, né? Sim, Então, há muitas coisas que as pessoas alegam que é do isolamento, da pandemia, é por causa da quarentena. Muitas dessas sim. coisas não existem por causa da quarentena. Elas já existiam antes. E a Sim. quarentena foi uma espécie de catalisador, né, Uhum. para eclodir coisas que já estavam ali, né? Certo. E nesse momento da nossa vida, casados ou não, né, a palavra-chave nesse momento é paciência, né? Paciência com a gente, paciência com o outro, paciência com a situação. E Sim. é o que a gente vê que tem faltado bastante a muitas pessoas que estão juntas, né? Certo. E que têm um relacionamento, vamos dizer, conjugal, amoroso. Então, a Sim. gente vê que há uma impaciência maior, as dificuldades de cada um, vamos dizer que a pessoa já é uma pessoa impaciente, ela fica Uhum. mais impaciente. Se já é uma pessoa crítica, ela fica mais crítica, não é? Quer dizer, as características ficam mais acirradas, ficam mais evidentes. Certo. E uma das coisas que perturba muito, que eu acho que é a alma de qualquer relação, é a comunicação. As pessoas começam a se comunicar de uma forma muito complicada, porque o estresse, a situação de estresse, ela é uma situação que nos leva muito facilmente à posição de acusadores. A gente passa a ser muito mais acusador, não Uhum. é? Do que alguém que entende e que pode lidar com essa situação, entendendo que nós estamos vivendo uma situação de emergência. Essa situação não é Certo. uma situação que a gente vive todos Normal. os dias, né? Uhum. É uma Certo. situação de emergência. E numa situação de emergência, não há lugar para se discutir determinadas coisas, né? Sim. Discussões da relação, de coisas que estavam lá atrás, né? De acusações ou de vitimização, que também ocorre às vezes na comunicação, essas coisas não estão na ordem do dia agora. A ordem do dia é paciência, colaboração, cooperação, né? Uhum. Sim. E entendendo que é como se fosse assim, a casa da gente está pegando fogo. Então a gente precisa sair dali. É, não dá para Nós, ir tomar uma água, tem não, e não que. dá para você virar para as pessoas que estão com você, sejam filhos, seja marido, Sim, esposa, seja lá quem for, e sim. começar a dizer: olha, esse fogo aqui foi você que deixou aquilo aberto. É, Não tem momento para isso. O momento é você certo. se salvar. Então, a gente precisa fazer essa travessia e chegar o melhor possível do outro lado, não é? Mais Certo. inteiros possível e com a sanidade, com a certa sanidade, sem Uhum. perder o senso de propósito nesse momento, que é fazer essa travessia, né? Então, Certo. muitos casais, porque estão convivendo muito juntos, começam a querer resolver coisas que não vão conseguir resolver agora. É, Então, às vezes, a gente tem que silenciar, às vezes, a gente tem que fazer aquilo que comumente se chama engolir sapo, às vezes, a gente tem que engolir uns certos sapos, não é? é. Porque não é o momento de deflagrar uma série de coisas, para que a gente possa, pensando nisso, pensando em chegar do outro lado, né? Sim, tanto E, homens como mulheres, né, Blenda? Porque a gente vê também muito homem querendo
E fazer uma DR hoje em dia não tem mais essa que só mulher faz DR, Não, né? de jeito Homem nenhum. também faz DR, e assim, a gente não está falando aqui, o que eu estou entendendo é a tolerância, ela tem que ser por um bem comum, né? Sim, Ela tem que voltar e falar, não, pera, o que, que é para o bem comum nesse momento de emergência, nesse estado totalmente fora do do normal, normal. né? E a Sim, tolerância, ela é, entre aspas, né? O silêncio, como você está falando, o engolir sapo, né? Que é sim. emergência, é o modo, o modus operandi de agora, né? E agora? E acho que tem uma outra coisa que é necessário, né? É que se use a inteligência, né? As pessoas usam pouco a inteligência, porque são dominadas muitas vezes com muita emoção, e aí se vitimizam, e aí acusam, Sim. enfim, se autoacusam também, não é? Ah, eu não fiz isso, eu não sou assim, eu não sou assado. Então, eu acho que a gente precisa acionar os sistemas da gente de inteligência para poder lidar com as coisas que nos aborrecem, porque muitas coisas nos aborrecem, mas a gente também aborrece muito o outro, né? Sim. A gente tem às vezes uma maneira muito autocentrada de ver as coisas, então a gente está sempre pensando no desconforto da gente, no Sim. que as pessoas causam a gente, mas a gente também causa bastante desconforto às pessoas, a gente também incomoda. Com Então é certeza. preciso ter inteligência, porque as pessoas, todos os casais, porque os casais vivem crises, às vezes até do ponto de vista pessoal, maior do que essa, né? Existem coisas assim que acontecem muito sérias nos casais. E só que essa você tem aí uma variável diferente que é ficar em casa e estar ali o tempo todo. E Então tá não tem muito totalmente fora do controle também, né? Que exatamente. não é você poder fazer alguma coisa sobre aquilo e conseguir contornar a situação. Você tem que entender que você não está no controle, nem seu parceiro, ou vamos falar de relacionamentos também, sei lá, pode ser mãe com filha que está Mãe com convivendo filha, mais, sim, pai com filho, enfim, inúmeros relacionamentos que podem, a gente está falando bastante de casal, mas você que está ouvindo pode também usar isso para qualquer tipo de relacionamento, qualquer amigas que tipo. moram juntas, não sei. Sim, sim, são relações são relações interpessoais que têm importância, né? Certo. A gente está falando de relações aí conjugais, né, amorosas, mas isso cabe Certo. para qualquer tipo de relação. Então, os casais, as famílias, elas passam por crises, crises muito grandes, né? E há estudos mostrando que aqueles que passam melhor pela crise, né, são aqueles que conseguem mobilizar os recursos que têm internos e os recursos de paciência, de tolerância, de Certo. muitas vezes silenciar, de ter um cuidado na comunicação, porque está todo mundo, a gente não pode esquecer Uhum. disso, né? Está todo mundo com, assim, a pele da gente está acessível. Caiu uma gotinha de água, arde. A gente está assim, a gente está muito vulnerável, muito É. sensível. Então a gente tem que respeitar esse momento na gente, principalmente, não se meter em coisas que você não está ainda podendo suportar naquele instante e também respeitar o outro para isso que você falou muito bem, para o bem comum, né? Tem uma finalidade maior. Finalidade não é somente eu e a pessoa com quem eu vivo, é uma coisa muito maior e muitas vezes tem filhos envolvidos, né? É. Nessa situação. Pois é. E o que você estava falando da tolerância, assim, tem algum modo que a gente pode recorrer não só à paciência, a essas ferramentas que muitas pessoas também não têm 100% desenvolvidas, né? Tem pessoas que têm Sim, dificuldade realmente em se calar quando é melhor se calar. Tem pessoas que, né, não têm essa ferramenta interna para usar. Tem alguma estratégia de fora que elas possam usar? Por exemplo, eu preciso ficar um pouco sozinha no meu dia, assim, eu preciso ter um momento sem cachorro, periquito, criança, namorado, marido, ninguém. É, tem alguns recursos que a gente pode usar para conseguir ter mais tolerância forçada, eu digo. é. Você tocou num ponto super importante, né? Todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto com alguém, como eu estou falando aqui, eu sempre tenho em mente
que nem todo mundo tem algumas habilidades estabelecidas. Alguns têm mais, outros menos, né? Alguns têm uma capacidade de mobilizar paciência, tolerância, cooperação, e outros têm menos capacidade. Há pessoas que precisam de ajuda para isso, né? Então, sempre que eu falo assim, dessa questão da paciência, sempre me ocorre, bom, mas não é todo mundo que tem, não é? E a gente precisa falar para essas pessoas, né? Que elas podem fazer. Eu acho que uma das coisas, primeiro você precisa descobrir o que funciona para você. Há pessoas que recorrem à religião, à espiritualidade, há pessoas que recorrem à leitura, há pessoas que precisam ligar para um amigo, para uma amiga, que se sentem melhor, não é? Há pessoas que podem procurar uma ajuda psicoterápica, hoje isso existe online nesse momento. Então, o que eu acho é que a pessoa precisa se conscientizar que daquele jeito que ela vem funcionando, nessa situação não vai funcionar mesmo. Né? Porque Aceitar, né? aceitar isso. Então, não brigar com a realidade própria. Ela pode reconhecer, olha, eu não sou uma pessoa que tem muita paciência, Certo. eu tenho uma tendência a estourar, a dar umas respostas atravessadas. Então, nessa situação, eu preciso buscar alguma coisa que faça uma diferença para mim. E aí você tem que buscar aquilo que funciona para você. Eu sempre pergunto para a pessoa, o que funciona para você? O que te acalma? Tem pessoas que falam tomar banho, tem pessoas que falam ouvir uma música, Ouvir uma música, nossa. né? Tem pessoas Muito. que são como você, que dizem eu preciso ficar sozinha, mas há famílias que estão vivendo juntas, 10, 12 pessoas, nos lugares muito pequenos, que não tem lugar para se isolar. Então, precisa buscar. Às vezes a pessoa vai para a cozinha fazer um bolo, às vezes ela respira, não é? Então, é importante que ela se dê conta que ela está fazendo isso, acima de tudo, por ela, porque se ela se coloca nessa posição, ela fica muito vulnerável, né? E ela termina gerando uma situação em torno dela que, claro, que ela vai ser a responsável por isso, da maior parte das vezes. Então, essas pessoas precisam buscar ajuda nisso, e às vezes essa ajuda está muito próxima, né? Para que elas encontrem um caminho para se acalmar. Sim. Você falou um pouquinho agora sobre quanto que a gente acaba falando, eu tô fazendo, acusando, né? Eu não sou isso, eu não sou boa o suficiente, ou você me fez isso, você me fez aquilo. As palavras mais fáceis de sair são as que apontam e acusam para o outro, né? Sim. E eu queria saber, assim, porque muitas pessoas se sentem mal em não esclarecer alguma situação. Então, aconteceu um momento, pode ser uma coisa pontual que aconteceu ali, aquele dia, aquela hora, pode ser algo que vem acontecendo, e a pessoa ela se sente tão mal que ela gostaria de colocar aquilo para o outro, mas se ela coloca, pode causar um caos muito pior, então ela tem muito medo. E se ela não coloca, ela traz um inferno astral, né? Um desconforto enorme para ela. Tem alguma maneira da gente se colocar melhor quando realmente existe algo que está incomodando? Às vezes o outro não sabe, né? Muitas vezes a gente acha que o outro adivinha tudo, que o outro conhece tudo, e na verdade ele nem imagina que aquilo é um problema. Eu muitas vezes me peguei assim, nossa... eu tinha certeza que todo mundo sabia tudo o que estava acontecendo e eu fui olhar, ninguém estava entendendo nada, ninguém estava sabendo que aquilo estava me incomodando. Então, acho que é importante as pessoas também saberem, existe alguma forma diferente de comunicar um incômodo? Então, a comunicação é uma coisa, talvez seja 70% da relação, né? A forma como a gente se comunica, porque dependendo da forma como a gente se comunica, a mensagem não chega, né? Às vezes a gente se comunica gritando, chorando, falando, e o outro que está ali na sua frente, na verdade, está mais ouvindo o seu choro, o seu grito, do que a mensagem que você quer passar, né? Então a gente precisa entregar bem a mensagem da gente. Às vezes, você precisa esperar um pouquinho para mandar a sua mensagem, né? Evitar
mandar essa mensagem. Gente, eu sei que às vezes não é possível esperar. Eu sei porque eu já vivi isso na minha vida, né? Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, nesses anos todos, a entender que há coisas que a gente não deve falar naquele momento. A gente espera, nem que seja 10 minutos, já mudou, Sim. né? Então, às vezes não é fácil. Mas se você puder, né? Se você conseguir, espera um pouco, né? Sai de cena. Não fala aquilo naquele momento, respira, né? Vai fazer uma outra coisa e tenta transformar a sua indignação com alguma coisa em uma pergunta, né? Em uma interrogação. E não assim, por que você fez isso, não é? Mas você poder conversar, olha, isso aqui que você fez, eu não gostei. Como é que a gente faz com isso agora? Quer dizer, essa é uma possibilidade de você falar o que você precisa, porque eu sou a favor que se fale, não é? Eu acho que ajuda, porque você falou muito bem. Às vezes a pessoa não sabe que produziu em você um incômodo tão grande, né? Às vezes a pessoa não sabe. Então você precisa comunicar, mesmo que você viva com a pessoa há muito tempo, conheça muito, a gente continua às vezes não sabendo, né? É verdade. Mas é importante que você escolha o tempo para fazer isso. Isso é inteligente fazer isso, né? Acima de tudo é inteligente, porque você entrega a sua mensagem, você entrega aquilo que você, o teu incômodo, né? E de preferência sem acusações, né? Porque existe não sei se vocês conhecem, existe uma técnica que foi desenvolvida, acho que vocês já devem conhecer, que chama comunicação não violenta, né? Tem até um livrinho que chama Comunicação Não Violenta, quem quiser adquirir é bem interessante. É um livrinho fininho e muito bom, né? E na comunicação não violenta, uma das coisas que se sugere para que a comunicação não escale, né, graus altos de agressividade, gritos, xingamentos, impropérios, que as pessoas falam, né? Quando está nervoso, fala tudo. Depois não sabe o que fazer com aquilo, mas falou, já foi. E às vezes para o outro não já foi, o outro fica magoado. Pode até Então, pedir desculpa, mas aquilo, às vezes você passa 2, 3 anos, a pessoa lembra de né, de um nome que você deu a ela, uma comparação, algo que machucou. Porque normalmente nesse momento é o momento que a gente fala aquilo que vai ferir, né? vai Aquilo que a ferir. gente sabe o que vai ferir, né? A gente é bastante competente nisso, né? A gente sabe onde é que vai pegar o outro, né? E o outro se magoa, e aí você diz, nossa, mas eu falei, já passou, era só Já uma pedi raiva, desculpa. já pedi desculpas. Não funciona assim. A outra pessoa não vive como você, né? Então, uma das coisas para a comunicação não escalar, sempre que você for falar de um incômodo seu, fale do seu incômodo, não do outro. Fale Sim. de você. Eu tô me me senti sentindo assim, né? Eu vi dessa forma. Eu tive essa impressão. Você confere ou não, né? Essa é uma possibilidade de iniciar um diálogo. E se não iniciar um diálogo, porque às vezes algumas pessoas dizem, mas ela ou ele não respondeu nada. Tudo bem, você fez a sua parte. Sim. Às vezes a gente faz coisas não é em busca de resultado, né? É para que a gente comunique para o outro como é que a gente se sente. E a gente tem uma ideia bastante mitificada de casamento, né? Eu encontrei minha alma gêmea, a tampa da panela, essas coisas. Então, né, a pessoa com quem eu vivo é a pessoa que me entende completamente. Não acontece. Colocou um isso. Deus ali, né? Virou Deus. Exatamente. Aí o dia que esse Deus falhar, crola o mundo inteiro dela, né? Exatamente. Então, a pessoa, ela precisa... a gente está sempre mudando. Então, a pessoa precisa saber quem é você naquele momento e ela também te comunicar. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, principalmente nessa época, que os ânimos estão alterados, né? Que está todo mundo meio cansado, e com medo, e com incertezas. Tem pessoas que estão aí para perder emprego, ou já perderam. Tem pessoas que estão perdendo parentes, tem pessoas aí vivendo coisas muito difíceis. Então, a gente precisa ter respeito ao momento que a gente vive. E então, a gente precisa ser alguém que tenha
calma para poder falar as coisas, mesmo com os filhos, mesmo com quem trabalha com você, quer dizer, ter calma, porque está todo mundo vivendo a mesma coisa, mas nem todo mundo está no mesmo barco, mas está todo mundo vivendo o mesmo problema. É verdade. Meu pai sempre falou para mim assim, meu pai sempre usou camisa, né? Aí ele dava o exemplo assim, você pega um botão, conta até 10, baixa pro outro, conta até 10. E vai se cada botão você conta até 10, aí você sobe de novo, desce de novo. Excelente conselho. Não, era muito engraçado. Quando ele começava a falar, eu falava, ai, que bom, só tem que contar até 10, né? Aí ele continuava falando, eu falava, não, eu não quero contar esse monte de número. Mas é realmente, isso que você falou, é um segredo mesmo muito importante, porque tem pessoas que precisam de 10 minutos, tem pessoas que precisam de alguns dias, né? Então, exatamente. Tem que, eu uso muito uma referência assim de um ancião, aqueles monges do Butão. Como esse monge vai conversar com alguém com muita tranquilidade, com uma voz super calma? Eu tento, assim, virar ele, sabe? Quando eu preciso dar uma mensagem, eu falo, eu preciso o máximo que eu puder imitar uma pessoa muito tranquila, né? Exatamente. Se eu não consigo desenvolver toda essa tranquilidade natural em mim, porque eu ainda não consigo muitas vezes, né? Eu preciso buscar ferramentas mesmo de fora. Isso que você falou de sair de cena, ficar um pouco, até comunicar para o outro, né? Sim, olha, sim. eu vou me acalmar, estou muito nervoso, muito Sim. nervosa. Daqui a pouco a gente conversa, amanhã a gente conversa, né? Mas que seja realmente isso que você falou, assim, batata. Você vai lá, você começar falando, olha, isso me fez sentir assim. Eu tô me sentindo assim. E compreender, né, que muitas vezes essa pessoa não é igual a você. Mesmo sendo a sua parente alma gêmea, ela é diferente, né? Não, porque veja, uma coisa é você ter afinidade com uma pessoa, né, que você namora, casou, vive junto. Outra coisa é dizer que essa pessoa é igual a você. Ninguém é igual a ninguém, felizmente, porque senão seria um tédio viver com você mesmo o tempo todo. Um ensina o outro, é muito bom quando então você precisa disso. E eu acho que essa é uma outra dica, né? Sim. Eu acho que você tem que dizer para o outro, combina com o outro, olha, esse assunto é um assunto complicado, que eu não tenho condições nesse momento, você me dá um tempo e a gente fala disso outra hora. Né? Nem que você pegue o elevador, desce e suba. Né? Mas, claro, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente estoura, a gente não é essa pessoa, né, perfeita, a gente estoura, mas eu acho que a gente precisa cada vez criar mais consciência disso. E existe um mecanismo muito usado no casamento que é a projeção. Né? O que é a projeção? Eu coloco no outro tudo aquilo que eu não gosto em mim e culpo o outro por aquilo que é responsabilidade minha. Nunca fui eu que fiz. Sempre foi o outro que me provocou, que disse, que fez, não é? Então, é preciso ter consciência da responsabilidade que a gente tem. A gente também provoca no outro coisas, né? A gente também leva, às vezes, o outro a perder a paciência, a gritar, a dar uma resposta atravessada. E aí você se assusta com aquilo e diz, nossa... Eu não fiz nada, fez. Ai, não sabia que eu casei com essa pessoa que você se transformou. Nossa, que estúpida você, que grosseria que você fez comigo. Só que você não percebe que você pisou no pé da pessoa 5 vezes. Então, ninguém é de ferro. Então, as pessoas estouram, né? Então, eu acho importante a gente entender que numa relação com filhos, numa relação de casamento, namoro, enfim, as relações interpessoais importantes, a gente tem uma imensa responsabilidade na condução delas. É uma coisa que é junto, né? É 50%, 50%, não tem jeito. Então, é muito fácil culpar o outro, dizer que o outro tem um gênio muito ruim, não é? Que é uma pessoa muito difícil. Bom, todos nós somos difíceis, né? É só olhar mais de perto que todos nós somos difíceis. Então, a gente precisa se manter bastante conectado a gente. E eu acho que as melhores relações se dão quando as pessoas têm mais consciência delas, né? Sim. Porque eu acho que quando você tem mais consciência de você, você desenvolve naturalmente um respeito maior à pessoa. Por exemplo, eu estava ouvindo essa semana uma pessoa que todo mundo está fazendo home office, enfim, essas coisas todas, e às vezes
a casa não está equipada para isso, então é criança passando, é liquidificador, né, batedeira, né, televisão, enfim. Sim. E aí a pessoa estava me reclamando sobre a falta de respeito que estava ocorrendo ali, né? E a outra pessoa dizendo, não, tem falta de você tem que trabalhar no meio disso, né? É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Se você tem uma boa conexão com a pessoa com quem você vive, uma boa conexão emocional, você respeita essa pessoa e facilita a vida dessa pessoa, né? É, Você facilita, você não complica, né? é. Quando a gente começa a complicar a vida das pessoas, de quem está com a gente, é porque não há conexão, né? Quando há E a pessoa não conexão, está bem consigo, né? Porque se não. ela está querendo, sem querer, querendo ver o mal do outro, que acaba querendo alfinetar, né? Ah, tá ali trabalhando, tá no meio da reunião, deixa eu ligar aqui o aspirador. É Exatamente. tipo isso, né? É, como se Então, quisesse chamar atenção sobre si é, mesmo e sim. atrapalhar, porque a pessoa está ali, né, trabalhando, e às vezes a pessoa não Ah, está tá com raiva, trabalhando. né, de alguma coisa também, de, sei lá, o trabalho da essa pessoa tá dando mais atenção pro trabalho do que para mim, ou sei lá, Pois é, inúmeras coisas, né? E acho que quanto exatamente. mais intimidade, os relacionamentos mais íntimos, que são os que mais vão aflorar os problemas, né? Então, É, quanto mais intimidade você tiver com alguém, mais essa relação do espelho que você falou, eu amo observar isso. Até para mim mesma, assim, eu comecei a perceber de uns anos para cá também, faço terapia, amo, né, psicologia, queria fazer faculdade agora nessa quarentena, não achei nenhuma que tivesse online, mas eu adoro, porque quanto mais alguma coisa irrita na personalidade de alguém. Então, eu olhava assim e falava, ah, essa pessoa faz isso, faz aquilo. Aí, quando você começa a se analisar, você percebe que é tudo que você faz e que você não quer fazer, sim, que você sim. não quer aceitar que você faz, né? E E aí que você vê no também, outro. muitas vezes, o outro está fazendo algo que você gostaria de estar fazendo para você e você não está fazendo. Então, às vezes, você se Incomoda. incomoda com a realização do outro porque provavelmente você não está se realizando, né? Então, eu acho que é preciso que tenha esse respeito. Eu digo muito assim, um casal que tem, as pessoas que têm uma boa conexão, eu vou insistir nesse termo, dessa Sim, conexão emocional, de que você olha no olho da pessoa, você consegue ler as dores e as alegrias da pessoa, muitas vezes sem ela nem dizer, você está ali olhando, né? sim. Essas pessoas têm uma condição muito maior de passar por uma crise, né? Elas Certo, se sustentam um pouco mais. certo. Então, muitas vezes essa conexão está quebrada, e quando Sim. vem uma crise dessa natureza, isso termina eclodindo e revelando que ali esse casal deixou de compartilhar essa conexão, né? Sim. E você falou algo que eu gostaria também de completar. Por que isso acontece também quando a gente tem muita intimidade, né? Porque a intimidade cria na gente a ilusão de que o outro e você se pertencem, né? Então é Certo. assim, eu conheço você há tanto tempo, você me conhece há tanto tempo, eu posso dizer o que eu quero para você e você Sim. pode dizer o que quer para mim. Não Acaba o pode, respeito, né? não pode, né? Mas ele é meu marido, é minha mulher, a gente está É, junto há 30 anos. Não, não pode. A gente precisa ter pudor dentro da verdade. relação. A gente precisa ter uma certa etiqueta dentro da É, relação, né? é verdade. Respeitar que tem coisas que não se diz para o outro, É mesmo que verdade. você tenha a melhor intenção do mundo, você não diz isso para a pessoa, né? É, Então, são coisas que a intimidade, ela parece que explode a privacidade. é Então, é como se verdade. você, dentro da relação, perdesse a privacidade. E eu Sim. sempre digo que o tempero para uma boa relação amorosa é a individualidade. As pessoas precisam É, ter individualidade, elas precisam ter interesses que estão fora do casamento, fora da sim, formação da família, fora sim. dos filhos, porque senão você cobra demais tudo dentro do casamento. Você quer toda a satisfação ali, porque você não Você tem nada quer lá fora, né? que o outro participe de tudo que você faz, mas é tão bom você poder fazer algo
sozinha também, né? Sozinho. Claro, O outro claro. não tem obrigação de gostar de tudo que você gosta, de amar o que você gosta, odiar o que você não gosta. Na verdade, a troca, isso eu vim aprender conforme os anos foram passando e ainda tenho aprendido, mas a Aham. troca daquela coisa dos opostos se atraem, né? Ela tem um quê de verdade, porque realmente é muito bom você ter alguém que tenha vários interesses diferentes, até para compartilhar, para vir outros assuntos, né? E aí, de repente, nossa, de repente eu estou conversando com o Eduardo, gosta de como, da onde vem, não sei o quê, ele assiste um monte de vídeo do YouTube de da onde vem as coisas, sabe? Como faz as coisas. E aí, eu não tenho interesse nenhum naquilo. Daí eu Sim, escuto ele me falar e realmente tem um monte de coisa interessante, assim como eu troco com ele. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter também um pouco de sonhos em comum, de sim, interesses sim. em comum, de quanto mais próximo for isso, mais tende aí tudo bem, né? As Sim, coisas fluírem aliás, melhor. esse é um fator, né, que a gente mede as relações que são satisfatórias, pouco, muito, médio, né? Quer dizer, além de você ter uma afinidade psicológica, né? Você converge muitas outras afinidades. Quer dizer, essa coisa dos opostos se atraem é médio, né? Se for Sim, muito oposto, vai ser mais complicado. Então, exato. as pessoas que têm afinidades, elas convergem mais, elas conseguem, por exemplo, ter um projeto em comum, né? Elas conseguem ser sócias da vida, Sim, né? sim. A gente precisa estar com um companheiro ou uma companheira que aceite a sociedade, porque viver a dois é um empreendimento, então você precisa ter um bom sócio e É, não alguém que está contra você ou você contra esse alguém. Então a gente precisa de sócios, né? certo. E a sociedade se faz nisso, se faz nessa convergência, não é, de afinidades, de projetos, quanto um está disposto a ter tolerância com as diferenças e qual é o tamanho dessas diferenças. Então, o casal, mesmo com filhos pequenos e tudo mais, eu vejo que isso agora na quarentena fica mais forte ainda, né? Porque Uhum. o espaço fica menor, mas muitos casais não têm um tempo de casal, né? As pessoas Uhum. não cultivam, elas estão sempre com amigos, elas estão sempre viajando, nunca está o casal sozinho. O casal não sabe, às vezes, nem ficar sozinho, né? Tem Fica até medo de procurando. ficar sozinho, É, né? fica Tem medo. procurando coisa, porque se ficar sozinho, eles não sabem o que fazer, né? Então, você imagine esse casal neste momento, que É, eles têm que se encontrar. Não tem sim. ali a turma, não tem o restaurante, não tem um monte de coisa, o social. Então, o casal precisa, as pessoas precisam ter individualidade e o casal precisa ter um momento que é do casal. Não é dos filhos, não é de ninguém, é do casal. É aquela hora que você diz, senta aqui, vamos bater um papo, vamos colocar a conversa em dia, É, abre um vinho ou toma um suco, depende, sim. né? Mas é um momento que precisa ser mais cultivado entre as pessoas. Como que você sugere, por exemplo, um casal que não desenvolveu ao longo, sei lá, às vezes está há pouco tempo junto, às vezes está há bastante tempo, mas está meio rompida essa intimidade, isso que eu achei muito lindo que você falou, que é um pouco a busca sempre dos pais, né? Quando olham para os seus filhos, eles não de entender, de ouvir o filho, mas é de olhar no olho do filho e saber o que está acontecendo, né? Um processo forte de intimidade que tem uma certa construção aí ao longo de um tempo também, né? Mas como você, assim, sugere que um casal que não está acostumado a ter esse social a dois, né? Vamos chamar assim, de ter esse momento, nossa, vamos supor, eu vou sentar com alguém que o casal que eu nunca, né, com o meu parceiro que eu nunca converso. A pessoa tem até medo do que vai acontecer. Fala, nossa, ela quer conversar, o que aconteceu? Vou, né? E já se fecha. Tem alguma sugestão de como, algum momento do dia, alguma vez, um dia da semana, tem algum dia que você vê que é mais fácil disso, uma maneira que fica mais fácil disso acontecer?
Eu acho que, primeiro de tudo, o casal precisa convergir na opinião de que eles estão precisando desse tempo, né? Ah, Às vezes um percebe que para o outro é mais difícil, mas há possibilidade. Aí eu acho tá. que tem que se combinar. Eu sempre brinco com os casais que o casal tem que ter o dia do casal, né? O dia do casal pode ser Marcar até na dar, agenda, né? pode ser até assim dar uma volta no quarteirão, tomar um cafezinho. Não precisa de nada Sim. bombástico, nem glamouroso, né? É, Ou é o dia que a gente assiste um filme, mas eu acho que tem que se criar essa condição. E às vezes um deles consegue fazer isso com mais facilidade. Então, de repente, no final do dia, que as crianças já dormiram, quem tem filhos, né? é, Ou que chegou do trabalho, ou uma quinta-feira, uma sexta, quer dizer, instituírem um dia que é deles, que eles vão conversar, né? é, Vão ficar ali conversando, trocando uma ideia e é, tentar não usar desse tempo para brigar nem discutir. É um é, tempo do casal, de é, calma, de tranquilidade, de intimidade, quem sabe até namora, enfim, é. né? Como cada um queira usar esse tempo. Eu acho que eu vejo que muitos casais, e isso tem estatística mostrando, que depois que os casais têm filhos, né, há um distanciamento muito grande, porque filhos exigem muito da gente, quando são Demandam. pequenos, mais ainda, né? Então, o casal vai se perdendo. Uma vez, uma pessoa que eu atendo me disse assim: Olha, depois que a minha segunda filha nasceu, foi a primeira vez que eu fui no cinema com meu marido. E ele me deu a mão. E eu achei incrível, parecia o tempo de namoro. Nunca mais eu tinha dado a mão para ele, porque sempre tinha um monte de Alguém coisas no no meio meio. deles, né? Então eu achei esse relato muito bonito, porque é isso, você vai É, vivendo problemas de trabalho, filhos, educação, um monte de coisa, que você esquece de segurar na mão. E é precisa verdade. segurar na mão. O contato É, físico é muito importante. O abraço, o é, beijo, o é, carinho, não é? Então, eu é, acho que o casal precisa combinar o que é, dentro da realidade de cada um, é você possível, pode né? instituir como uma hora do casal, né? Mas dar prioridade para isso é muito importante. Que eu vejo pessoas Fundamental. assim. Tem muita gente que fica medindo, ai, namorei hoje, ai, né? Relacionamento baseado a número de vezes que dormiram juntos. Na verdade, isso vem tão depois de você ter uma intimidade olho no olho, o papo tá bom. Isso vai manter uma estabilidade muito melhor para o casal, Sim, inclusive encontrar um ritmo que seja bom para ele, né? sim. Eu acho Inclusive, que eu acho que agora você tocou nisso, né? não Essa estava na questão minha pauta, mas tudo bem. não estava, não. Mas eu pensei em falar sobre isso um pouco, né? Que é a questão da vida sexual do casal, que também termina sendo muito atingida por estresse. O estresse é uma coisa que mexe com a libido, mexe com a Sim, vontade, não é? Filhos sim. quando nascem, tem a questão hormonal, tem várias coisas aí que mexem. A gente é muito sensível para isso. Sim, Então, é importante entender que o ato sexual ele começa num bom dia. é Ele não verdade. começa lá na cama. É, Né? Quando é, um casal tem carinho um pelo outro, dá um bom dia, dá um beijo, se trata bem, né? A relação sexual já começou. Né? A Sem gente dúvida. tem desejo e vontade de estar com aquela pessoa. Se não, é um sexo pelo sexo, que isso não é É, difícil de fazer, é super fácil. exato, Né? exato. Mas quando há um envolvimento, é preciso que se cuide da cadeia toda. Né? É. Não é somente ir para a cama, mas é como é que você vê. Porque se você passou o dia brigando, muito difícil Aí você quer reatar. né? É muito É, difícil você ter desejo, vontade, e o homem também. As pessoas é, acham que os homens, de qualquer jeito, transam, não é verdade. Os não homens, às é. vezes, se sentem ofendidos com coisas e não querem estar juntos, né? Verdade. Então, esse é uma. E agora, com o isolamento, essa coisa de estar todo mundo junto o tempo todo, às vezes, essa coisa da libido, do desejo sexual, fica um pouquinho atingido, Sim. porque você está o tempo todo com aquela pessoa. É. Né? Então fica uma ideia assim, de qualquer hora a gente vai e não vai, né? E Eu tenho termina brincado, não indo. minhas amigas têm, às vezes um grupo ou outro mandam alguma coisa. Ai, mas nossa, agora caiu assim muito. Tá isso, tá aí na casa de vocês também? Caiu todo mundo? Como é que tá a média? Mas eu
acho muito engraçado. E uma das coisas que eu sempre falo é ver como tá a sua conversa com a pessoa. Não vê quantas vezes foi, deixou de ser, né? Não fica preocupado com a matemática, e sim com a qualidade dessa intimidade, que é esse olho no olho, que é tão importante, imprescindível, né, para um casamento fluir bem. Totalmente, totalmente. Né? Que é o que eu estava te falando dessa conexão, né, emocional. Não, foi demais. Eu adorei essa conversa. Tem um monte de pergunta aqui, deixa eu abrir bom, só para ver se tem alguma coisa. Uma pessoa tem muita dificuldade de pedir um tempo, sempre acaba falando tudo que a maioria das pessoas sofrem com isso, né, Blenda? Muito, sofrem muito. Não ficam em silêncio, vão pensar, respiram, mas é um exercício. Eu brinco que, para mim, o que eu mais vejo assim, de resultado não é se eu conseguir ficar em silêncio ou não, mas é quanto tempo eu demorei para voltar, né? Então, antigamente era assim, nossa, explodi, fiquei muito brava, fiquei muito nervosa, demorei, sei lá, um dia. Aí agora eu demorei 10 horas, demorei 1 hora, demorei 15 Excelente. Acho que é você trabalhar para encurtar o período que você fica fora de si, né? Que fica nervoso. Porque tem uma coisa que as pessoas colocam o outro de castigo, né? Então fica em silêncio. Sim. Não fala mais durante uma semana. Aí você fala, mas o que aconteceu? Não, porque a gente saiu, aí eu queria ir em tal restaurante, e a gente terminou brigando. Uma semana em silêncio, né? Então, isso é uma coisa que precisa atender. E não desistir, tem que ser feito isso todo dia. Se você consegue mais um dia, menos no outro, não consegue outro, tudo bem, mas vai tentando, né? Sim. Uma escreveu aqui, meu marido anda sem paciência, aí eu finjo que não vejo e fico sem falar com ele mesmo. Na verdade, não está fingindo que não vê, né? Está mostrando que viu, mostrando que está muito bravo e por isso vai ficar quieta, sem falar nada. Às vezes aí é uma boa medida, mas às vezes não, né? Porque distancia muito. Né? Causa um distanciamento que não era bem o que você queria. Quando você vai tentar retomar, ninguém nem lembra direito o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Aí vira vira até um assunto esquecido, né? E aí fala, por que tá brava? Porque não gosto de você, porque tá tudo ruim. Uma das coisas assim que eu também tenho aprendido, né? Conforme passam os anos e os momentos, é isso que você falou de... O Eduardo, quando a gente começou a namorar, uma vez ele me falou isso, uma das primeiras vezes que a gente brigou, assim, e eu nunca me esqueço, assim, foi muito forte para mim. Ele falou assim, você falaria assim com a Helena? A Helena é minha melhor amiga. Aí eu levei um susto. Ele falou assim, você falaria isso que você falou, desse jeito que você falou, para sua melhor amiga? Eu falei, não. Aí ele falou, então você tem que lembrar sempre de tratar como se eu fosse a sua melhor amiga, inclusive. Claro. Então, assim, isso foi uma coisa muito importante, porque é isso que você falou uns minutos atrás, de quanto que a gente acha que o outro é nosso e a gente é dele, então ele entende tudo, ele vai ter que engolir mesmo o que você quiser falar e pronto. E, na verdade, se você constrói ao longo de muitos anos uma amizade muito boa, né? Com intimidade, com respeito, você tem que trazer exatamente ou quase o mesmo modelo para o diálogo que você vai ter, né? E aí você traz uma coisa que é fundamental, que a gente não falei disso, mas que está implícito, né? Que é a capacidade que a gente desenvolve de escutar o outro. A gente não escuta. Às vezes o outro vem contar uma coisa dele, você já vem com uma coisa sua. Não dá tempo. Aí o outro está contando, você já interrompe, né? Mas você se aborrece se você não for ouvida, né? Então, se você for para um restaurante e observar bem casais, né? As pessoas se escutam muito pouco. Não escuta. Às vezes você chega em casa para contar uma novidade e a pessoa está lá, nem ouve o que você está dizendo, né? Nem olha para você. Então é preciso, quando a pessoa, o filho, as pessoas que a gente considera, e outras pessoas também importantes, é que olha no olho, ouve o que a pessoa está falando, não interrompe com algo seu. É o momento dela falar. Então respeita o momento dela falar.
né? Isso é muito importante. Eu tenho a minha família vem da italiano, né? Italiano sempre um falando em Opa! cima do outro, É. todo Meu mundo pai era fala italiano alto, também, era né? assim. Vocês também, mas seu sobrenome é super. E aí, uma vez eu falei, eu estava ouvindo um podcast de alguém que eu gosto, sempre escuto de manhã, e aí ele deu esse exemplo, falou assim, não, nunca use, porque uma coisa que eu sempre fazia, eu usava um exemplo meu para fortalecer que eu entendi o que a pessoa falou. Então, por exemplo, você me contou, ai, Carol, hoje eu descobri um chá novo. Aí eu falo, eu também descobri um chá novo. E eu achava que eu estava falando para agradar, achava que eu estava agradando a pessoa, Sim, falando compartilhando. que eu também estou na mesma situação. E na verdade eu percebi, eu falei, gente, eu estou interrompendo de uma outra maneira, tão feia quanto, né? Interromper e Uhum. mudar de assunto. É realmente você não escutou, você já estava Não, pensando no que você ia falar. exatamente. Por isso que a vida da gente, e aí eu vou falar de uma coisa muito simples, mas que está na vida da gente, né? Por isso que amar é algo que dá muito trabalho. A melhor coisa da humanidade é poder amar, mas é a coisa que dá mais trabalho, porque amar exige tempo, exige esforço, exige dedicação, exige que você olhe para o outro como um outro diferente de você. O outro existe, ele não é continuidade sua. Né? Ele é outra pessoa. E quando a gente tem muita intimidade, a gente tende a não ouvir. Né? Não ouvir a novidade que o outro está trazendo, ou uma dor que a pessoa está sentindo, ou um momento difícil que ela está vivendo, e isso vai criando pouca intimidade. Não é? O que faz a intimidade também é a escuta que a gente tem, é poder ouvir. Não precisa falar, às vezes a pessoa não quer nem ouvir nada, ela quer só falar. Né? Nossa, isso é muito importante. Todos esses pontos que você tocou, assim, eu adorei todos. Dá para ver que eu gostei, né? E além de ter gostado, assim, eles foram muito, muito importantes. Cada um deles, assim, se alguém anotou, e pode ouvir de novo, porque cada ponto, assim, é um exercício, tem que tentar, não pode desistir, porque vai dar errado uma, vai dar errado duas, vai dar errado três, mas o que importa é quanto você está tentando, né? Não desistir Exatamente. dessa tentativa. Não, e ter claro o seu senso de propósito, né? Você valoriza essa relação, ela é importante para você, você quer que ela seja um projeto, então cuida. Cuida porque senão você perde. É verdade. Né? Muito obrigada, Blenda. Amei. Obrigada a Deixa eu te você, perguntar Carol. uma coisa. Eu não sei se você atende agora, você está atendendo. Atendo direto, estou atendendo online. Pode falar para o Pode me pessoal procurar, quem precisar de procurar. alguma coisa, quem quiser esclarecer alguma coisa, tirar uma dúvida, tem Tá. meu Instagram, me manda uma mensagem que eu falo, eu estou super à disposição. Você faz para Carol, casais também? para casais também. Também? Eu quero agradecer a você essa oportunidade, viu? Eu que Para mim foi agradeço. uma alegria enorme e agradecer aí seus seguidores que estão aqui nos assistindo, porque eu sei Obrigada. que é um momento que cada um tira aí para assistir. Eu espero que eu tenha sido útil Muito. e que vocês fiquem bem, enfrentem bem as coisas, porque é assim que a gente aprende a sermos resilientes, né? Enfrentando as crises. Tá É bom? Um verdade. beijo Muito grande para obrigada. todos. Foi muito Obrigada, especial, Carol. muito importante. Vai ficar aqui gravado para quem quiser ouvir e encaminhar também para outras pessoas. Muito obrigada pelo seu Obrigada, tempo, Carol. pelas suas Obrigada. palavras, pela sua sabedoria, viu? Obrigada, Um beijo Carol. Um beijo grande. grande. Um Tchau, beijo. Beijo tchau. em Um todos. beijo. Beijo. Obrigada, tchau.